Muito boa tarde para você ligado aqui na TVT, ligado também nas nossas redes sociais. Está começando o Por Dentro das Quatro Linhas. Do meu lado esquerdo aqui vamos apresentar os dois comentaristas que estarão comigo aqui falando sobre Copa do Brasil, falando sobre o Paraná Clube, falando até sobre Champions League. Do meu lado esquerdo, Matheus Gripe. Muito boa tarde para você. Das rádios para TV, boa tarde. Das rádios para TV, é a primeira vez que eu estou apresentando aqui o Por Dentro das Quatro Linhas. Gabriel Belo, tudo certo? Fala, Kozak. Fala, Gripe. Falar E muito aí? sobre futebol hoje. Vamos falar primeiro o destaque do Gripe, então, o teu destaque, Gripe. Olha, eu sou um defensor ferrenho no mata-mata, mas essa final da Copa do Brasil, os dois jogos de volta, né? Sonolento. me fizeram assim repensar muito. Será que é tão melhor assim? Olha, jogos terríveis de assistir, que bom que a gente teve pênalti para ter um pouquinho de emoção. Vamos que vamos. Digamos que o Muralha estragou um pouco a emoção, né? Na verdade, a gente sabia Deixou que ele meio não ia previsível. pegar, Deixou né? meio previsível, exatamente. O seu destaque é mais ou menos por essa linha aí, Gabriel? Mais ou menos por essa linha, porém deixando um adendo especial para o Paraná Clube, que foi o time paranaense da semana, conseguiu uma vitória contra o Náutico importante e pode fazer história no jogo contra o Internacional, que será na Arena da Baixada. Vamos falar bastante sobre isso. Já a gente Sobre vai falar do a venda de Paraná. ingressos. E É. sobre a Copa do Brasil, uma das mais fracas, Sim. em termos não só de final, mas todo o mata-mata foi bem xoxo, Uhum. se assim podemos definir. A gente já fala do Paraná, vamos ver aí os lances da final da Copa do Brasil, ver os pênaltis também, aí vocês vão comentando. Gripe, você vinha dizendo que o jogo foi ruim, e foi ruim mesmo. Qual foi o momento alto da partida? Foi realmente os pênaltis? Foi os pênaltis. A gente teve um lance do Guerreiro que ele cobrou uma falta no travessão do Fábio já no primeiro tempo. Também tivemos uma bola no segundo tempo, se eu não me engano, que o Guerreiro, com a perna esquerda, passou pela defesa do Cruzeiro e exigiu uma grande intervenção do Fábio. E o Muralha, no tempo normal, quase entregou o ouro numa bola levantada que curiosamente, ele se complicou com a própria defesa dele, né? Com os próprios defensores do Flamengo. O Juan, se não me engano, cabeçou para trás e quase fez um gol contra, um lance bizarro. Teve um lance também que ele espalmou meio pro lado ali, quase sobrou pro... Era uma bola encaixável, É. se é que esse termo existe. E nas cobranças de pênaltis a gente viu algo que já tínhamos visto na Primeira Liga, né, contra o Paraná Clube, um Muralha com uma decisão de cair pro mesmo lado. E mais uma vez ele passa em branco nas penalidades. E o título foi merecido, Gabriel? Então, é que as Copas do Brasil, se a gente for pegar todo o mata-mata, teve um nível técnico bem fraco, assim. E até a gente vê na final o time do Cruzeiro, que até está em quinto no Brasileiro, o que é surpreendente, porque a equipe que não joga bem, tem um bom elenco, mas o Mano não vive um grande momento ali como técnico. E, assim, a gente sabe que o futebol está ligado totalmente à eficiência, a você saber marcar, ao resultado, enfim, né? Mas eu fico um pouco triste, assim, em ver o nível técnico que foi essa Copa do Brasil, não só do Cruzeiro, mas também do próprio Flamengo, que chegou na final não jogando bem. Acho até um pouco injusto por toda a culpa no Muralha, como a mídia vai fazendo. O Extra fez aquela capa sacana, né? Porque o Flamengo há um bom tempo não consegue jogar um bom futebol. E aí o Muralha, é claro que ele não fez um grande trabalho nos pênaltis, também teve partidas ruins no geral, mas as pessoas, por exemplo, estão esquecendo no momento do Thiago, que falhou no jogo de ida. Exato. Então, sabe, é todo um conjunto da obra. O Muralha não é um grande goleiro, mas também não pode ser o vilão todo, né, da história. E o Leandro Yamin, do site Trivela, estava falando no Twitter que ele nunca viu um momento tão covarde do futebol brasileiro quanto agora, né? Nenhum dos times quis atacar, as duas partidas foram muito chatas, sem pouca criatividade, com pouquíssima criatividade, né? Isso daí, na verdade, foi, de certa forma, um reflexo do futebol brasileiro em 2017. Em dado momento do começo do jogo, o Flamengo tinha 80% de posse de bola. A estratégia do Cruzeiro era muito clara. Eles tinham o objetivo de chegar aos pênaltis porque sabiam que, de certa forma, tinha alguma vantagem ali naquele caso. Mas é o que tem acontecido no futebol. As equipes que propõem o jogo têm dificuldade de marcar, de fazer gols. E quem se resguarda, não toma gols e sai no contra-ataque, às vezes consegue aquela bola. Uma bola durante os 90 minutos se dá bem no final do jogo. Só pegar o exemplo do Corinthians, né? Que é o Sim. Ia falar isso que agora. é o líder do Brasileirão, construiu a sua larga vantagem com um estilo de jogo bem cauteloso, inteligente, claro, sabendo pegar bem as fraquezas dos adversários. O Carille é um bom técnico, é um cara que estuda muito, mas não é um time brilhante. Claramente. E são poucos técnicos hoje no Brasil que jogam pra frente, que propõem e que, é claro que é difícil você ter um equilíbrio. Até o Roger, acho que caiu no Atlético por causa disso, porque é um cara muito ofensivo que estava
tendo muita dificuldade para lidar com a defesa. Mas, até trazendo um exemplo mais próximo, o Fabiano Soares, do Atlético, é um cara que eu acho interessante, assim, no sentido de que ele tenta equilibrar bem as coisas e não se resguarda totalmente. Porém, é muito raro esse perfil hoje em dia, principalmente com os caras que já estão há muito tempo aqui, como Marcelo Oliveira, Cuca. Até o Cuca é um pouco mais louco, né? Mas ainda assim ele tem alguns problemas. Mas... O Cuca é um técnico difícil de você dizer como é que é o esquema dele, né? Porque é Porém, muito... esses caras que estão há bastante tempo aqui no nosso futebol, eles tendem a ser muito conservadores no seu estilo de jogo. Eu acho que são raros os casos mesmo. Dorival no Santos era um caso de um cara que botava o seu time para atacar, era um time leve, rápido, mas se você pegar de uma forma geral, as equipes, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o Botafogo tem se destacado esse ano, o Jair Ventura é um cara que bota a equipe atrás, mas tem um contra-ataque muito forte, muito mortal, então... Só que aí tem motivo também, né? Porque sim. Mas é a tendência da equipe. Mas no caso do Flamengo, por exemplo, que tem um elenco muito poderoso, e até o Cruzeiro, que tem um elenco com ótimos nomes, e são equipes que não conseguem propor o jogo da forma que se espera. Foi bom você citar o Flamengo. Vocês acham que o Flamengo vai dar tempo para o Rueda? Eu acho que sim. Eu acho que o tempo que deu para o Zé Ricardo, acho que vai dar próximo, ou talvez até mais do que isso, porque a torcida tende a ter mais paciência com o técnico estrangeiro, na verdade, né? Eles acham que... Às vezes acho que a gente supervaloriza um pouco, mas acho que a torcida pegava muito no pé do Zé Ricardo. O Zé Ricardo era um cara que tinha suas teimosias, né? O Márcio Araújo que o diga, mas acho que a torcida, de certa forma, vai entender isso e vai fazer com que a diretoria do Flamengo, que é paciente, na verdade, né? Basta ver quanto tempo o Zé Ricardo ficou no comando do Flamengo, mesmo com todas as críticas da torcida, da opinião pública, então acho que ele vai ter tempo de trabalhar sim. Agora, só aproveitar aqui, acho que o Flamengo errou no planejamento esse ano. Basta a gente lembrar que ontem jogou sem seus principais jogadores. Diego Alves, contratado para suprir essa carência no gol. Everton Ribeiro, Giovânio, que não vem bem, mas enfim, chegou para ser titular. Então, o Flamengo ontem muito desfalcado, teve a volta do Guerreiro, mas que acho que faltou para o Flamengo isso, planejamento de contratar na hora certa para poder ter esses jogadores à disposição na final, como não teve ontem. E o Flamengo tem muito elenco, mas também acabou precisando muito de certas peças pontuais, como é o caso do Diego, que não vem bem há um tempo, mas é um cara que, se você for observar o plano tático do time do Flamengo, é um cara que carrega o meio-campo. E aí você não tem ele bem, e você não tem uma boa reposição para esse jogador, você acaba sofrendo. E o Flamengo sofreu disso. E só entrou no caso do Rueda, também acho que o Flamengo vai dar um bom tempo para ele, até por esse histórico dos técnicos. E o Rueda pegou um trabalho de meio de temporada, chegou com uma questão um pouco difícil, mas é um bom técnico, mesmo que não tenha esse perfil de ofensivo que falta, que a gente comentou, porém é um bom técnico e eu acho que pode dar bons frutos para o Flamengo. Só para fechar o assunto Copa do Brasil, o melhor jogador eleito aí pela CBF foi o Diego, justamente que errou o pênalti. Péssimo timing, né, para escolher. Péssimo timing, péssimo timing. Aí vai a pergunta, né? Ele errou o pênalti, será que já estava decidido antes da partida? Será que não dava para esperar o final para definir? Pô, se surge, sei lá, o Raniel, arrasa com o jogo, faz 3 gols, tem como não dar para ele? Eu lembrei... Só pegando um exemplo. Claro. Eu lembrei do caso se não me engano, do Messi em 2014, foi o craque da Copa. E acho que pouca gente, talvez ninguém tenha concordado com esse título, muito provavelmente dado antes pelos jurados. Então a gente não sabe qual é o critério disso. E acho que o Diego esteve muito abaixo do que... Está muito abaixo. E na opinião de vocês, no lugar do Diego, quem deveria ser o melhor jogador aí da Copa do Brasil? Olha, difícil. Difícil mesmo. Difícil mesmo. Não teve ninguém que se destacou assim. Biteco? Talvez pelo Cruzeiro, acho que vale destacar a recuperação do Fábio. Fábio teve Thiago Neves também jogou. Thiago Neves decisivo, né? Como sempre. Mas também nada de... Não foi o craque. Não foi assim, um cara que pegou a bola debaixo do braço e resolveu. Acho que olhando assim para todos os jogos assim, que eu pude acompanhar, eu vi o Luan do Grêmio, principalmente na fase de oitava de final e quarta de final, jogando absurdos, assim, mas também seria errado dar um prêmio para um cara que não chegou na final, pelo menos eu acho. Ele é diferenciado também, né? Então... É diferenciado. Olhando para o jogador do Cruzeiro, talvez o Thiago Neves, porque tecnicamente foi o que mais apareceu, mas também
nada de absurdo, assustador. Então eu também vou ter que ficar em cima do muro. Agora, só um comentário. O goleiro da competição foi o Gatito Fernandes do Botafogo. Na minha opinião, justíssimo. Pegou muito e tá pegando muito. Tá jogando muito, né? Pegou 90 pênaltis. O que o Muralha não pegou de pênalti na vida, o Gatito tá fazendo sobra esse ano. Embora eu acho que naquele gol do Carleto de falta... Assim, falhou. Foi uma porrada? Foi. Mas o goleiro não pode tomar gol no canto dele. Isso é verdade. Isso é uma máxima do futebol. Só se for muito bem batido, e aí não foi tanto, né? Não. Foi forte. Foi forte. Uma porrada. Mas... E tinha pegado a porrada do Carleto no pênalti, né? Então... Batido mal também. Vamos virar a chave aqui. Parabéns ao Cruzeiro, pentacampeão da Copa do Brasil. Vamos virar a chave agora aqui para o nosso futebol paranaense. Falar do Paraná Clube, que fez uma promoção aí após a vitória contra o Náutico. O nome da campanha era... Cale Quem Duvida. Cale Quem Duvida, para colocar 40 mil pessoas na próxima terça-feira contra o Internacional. Vamos ver o videozinho rapidinho aí de divulgação da campanha do Paraná. Segunda divisão. Paraná vai acabar. Paraná não tem história. Os caras querendo uma cota. Segunda da comunicação do Paraná Clube. Muito bom, né? E é uma campanha de promoção que também está surpreendendo muito, porque você sai na rua, você vê o outdoor, então... Passando de carro pela cidade às 24. Parabéns pela campanha. E muito bacana a escolha do menininho negro, porque remete muito à história do Paraná Clube, da época do Ferroviário, na época do Colorado, que eram conhecidos como os neguinhos da Vila Capanema. Então, perfeita a campanha. Perfeita a campanha. Deu resultado, porque pouco tempo, acho que 5h50 da tarde, o Paraná Clube anunciou nas suas redes sociais que os ingressos estão esgotados. A gente discutia aqui até que ponto os cambistas fizeram a festa ou não, mas fato é que se você for na bilheteria agora, não tem mais ingresso. Então a campanha, em termos práticos, em termos de número, deu certo. Segundo a Gazeta do Povo, não foram vendidos todos os ingressos da torcida do Internacional, que é ali entre 4 e 5 mil. Se eles não forem vendidos até segunda-feira, se eu não me engano, vão ser disponibilizados esses ingressos para a torcida do Paraná. E tem demanda. Tem demanda. Tem muita gente falando nas redes sociais que não conseguiu comprar ingresso. Né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, terça-feira a gente vai ver uma arena da Baixada completamente tomada de paranistas. A gente espera uma festa bonita, como é na Vila Capanema e como foi na terça-feira, né? Mais uma vez a Vila cheia, a torcida incentivando a equipe e a equipe correspondendo de novo. O primeiro tempo não foi lá o que se esperava, né? Mas no segundo tempo começou com tudo. Tem o João Pedro muito inspirado, né? Agora no time do Paraná, que é um achado, né? Ofensivamente está muito bem e se dá muito por conta, principalmente do João Pedro e do Renatinho, que são as duas cabeças pensantes ali. E é um ótimo jogador. Eu não entendi quando o Atlético fez o empréstimo dele, porém está sendo muito bom para ele ter mais campo, para ele ter mais oportunidade e para se desenvolver. Então, deixar esse adendo positivo para ele e que belo gol do alemão. Mas fica um adendo para o Paraná, porque no primeiro tempo, apesar de ter ficado mais tempo com a posse de bola que o Náutico, as duas chances mais perigosas no primeiro tempo foram do Náutico. 2 cruzamentos ali, o atacante perdeu, o outro o Maidana tirou. Né? Duas chances claras, que se o lance do Maidana, se ele não corta, o atacante ia fazer o gol. Né? Tomar um pouco mais de cuidado, pés no chão. É o que os jogadores têm falado nas entrevistas, pé no chão, para que 2017 não se torne um 2013 novamente. Né? Deixa empolgação com a torcida, né? A torcida pode ficar empolgada. E está empolgada. Acho que deve ficar empolgada mesmo. Acho que muito tempo a gente não via esse sentimento de que vai subir do Paraná Clube. Agora, falando um pouco da defesa do Paraná Clube, é impressionante como as coisas se ajustaram. Nos últimos 5 jogos só sofreu um gol. O gol do Arthur contra o Londrina, naquele jogo dramático. A defesa ajeitadinha, o ataque funcionando. É difícil não crer no acesso à Série A do Paraná Clube esse ano. Tudo se encaminha para que acesse. E eu, sinceramente, entendo a empolgação da torcida. Eu acho que esses 40 mil pessoas que provavelmente estarão na Baixada terça-feira representam muito esse sentimento. Que uma torcida machucada que já está esperando na fila há 10 anos. Né? Então, e a grande diferença de 2013 para 2017 é que o time cresceu no final da competição. Né?
Em 2013 o Paraná fez Costuma ser o 42 contrário. pontos no primeiro turno. Costuma né? ser o contrário. E acho que esse ano a gente tem um elenco mais bem lapidado, mais Sim. talentoso, com mais nomes que podem fazer diferença, em uma Série B que está bem nivelada por baixo esse ano. Então, o que pode ser uma coisa que o Paraná pode estar tirando vantagem. Até porque o América, por exemplo, se você pegar o elenco do América, que é o segundo colocado atual, tem jogadores que são bem... que, né, Bill, né? são, Bill, que são bem Bill duvidosos, grande. assim. Então, acho que dá uma ideia, assim. E Paraná o tem que América, aproveitar nas disso. últimas 5 partidas, ganhou 2 só. Ganhou 2 só. Já O começa a América apresentar tá uma queda. em descendência. Mas tinha uma grande gordura, então acabou aproveitando. Mas o Paraná, diferentemente de outros times que estão ali na briga, tem jogadores que podem fazer a diferença, tem bons nomes, então é muito possível que esse acesso se concretize. E de fato, realmente, o elenco é muito bom, mas no caso de um acesso, como é que fica a questão desses jogadores? Temos alguns emprestados, retornam para os seus Vários clubes. emprestados. Certamente vão surgir propostas para os destaques. Renatinho deve ganhar proposta, Alemão, enfim. Maidana. O João Pedro provavelmente deve voltar para o Atlético, então a gente fica questionando assim, sobe, ok, mas e para 2018? Como é que vai ser o planejamento? Vai ter mais dinheiro, mas vai investir? Muitos times que sobem acabam sofrendo com isso, principalmente quando a parte financeira não é tão boa e as propostas são ótimas. E aqui no Brasil a gente sabe que os grandes têm muito mais grana por causa de cota de TV e outras questões, então o Paraná tem que fazer um planejamento já pensando nisso também, porque vai ser difícil. E o ano certo para o Paraná subir, porque ano que vem já vem a verba do esporte interativo. É verdade. Que é muito mais que os times da Série A ganham hoje. Então, eu não lembro direito os valores para o Paraná, mas é um valor bom. Um valor bem superior ao que o Paraná receberia se estivesse na Série A hoje. Então, vamos ver, né? Já seria bom para os corpos do Paraná. Sim, seria ótimo. E acho que a diretoria vai encontrando seus meios de arrecadar um pouco mais. É o segundo jogo já no ano que há essa venda para o empresário. O primeiro jogo foi contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Couto, acho que não vai ter a mesma atmosfera que terça-feira. O público era menor, o contexto era outro, ainda era o Christian. Eu creio, corrijam se eu estiver errado, mas é o jogo mais importante do Paraná em muitos anos, assim. Eu acho que na década, sim. Né? Porque em termos de mobilização, de ânimo da torcida, o time também correspondendo, talvez seja o jogo do Paraná mais importante na década. E a torcida entendeu assim, né? E agora, vale lembrar que o Paraná Clube sai para jogar contra o Figueirense, fora de casa. Não pode esquecer desse jogo. Exatamente. A gente está comentando ainda, Esse é o terça-feira, perigo, né? mas final de semana está chegando. São os mesmos 3 pontos. E o Figueirense é uma equipe que a gente está acostumado a ver na Série A ou brigando pelo acesso. Lá embaixo, se não me engano, 16ª colocada, 17ª, não estou lembrado agora. Pode ser a terceira vitória seguida do Paraná Clube fora de casa. E aí terça-feira... Aí empolgou, Matheus? Já empolgou, né? Já empolgou, né? Se ganhar essa daí, Houve eu acho que tira um pouco dessa responsabilidade, dessa tensão que vai ser terça-feira. Houve um programa que a gente comentou quando o Luiz, que era o técnico ainda, que o Paraná tinha que encontrar um equilíbrio melhor, né? Sim. Entre jogos dentro e fora de casa. Porque o Paraná é um dos melhores mandantes do Brasil esse ano, em questão de aproveitamento. Mas fora de casa não estava conseguindo ter esse equilíbrio. E aí você vê agora que o Paraná tem essa boa sequência fora de casa e acaba sendo o total diferencial agora, né? Porque o time já cria um pouquinho ali de vantagem dentro do grupo principal de acesso e aí conseguir encontrar esse equilíbrio com o bom trabalho do Matheus. E a gente falando justamente de novos técnicos no futebol brasileiro, acho que o Matheus é uma boa revelação, né? Não sei se ele estava antes da chegada do Wagner Lopes, né? Wagner Lopes? Wagner Lopes, exatamente. Mas tem feito um trabalho muito bacana. Olha, decisão acertada. Nesse momento você vai trazer quem para a equipe que atenda ao bolso, ao que o Paraná Clube pode pagar e que conheça esses jogadores, que esteja envolvido com esse espírito de querer subir, de acesso, de comprometimento. Quem você teria no mercado hoje que atenderia essas... Ninguém. Creio que seria sempre a melhor solução nesse caso, assim. Como, por exemplo, acho que o Corinthians errou muito ano passado quando não deu chance para o Carille ter um trabalho, né? ter uma continuidade. Agora a Chape botou o interino também depois da saída do Eutrópio. Então, para esse caso, eu acho que é uma ótima saída, assim. Você apostar em quem você tem. O Atlético trouxe o Oswaldo de Oliveira. Não vou cravar, mas eu acho que vai errar, porque o Oswaldo não faz um trabalho bom desde que voltou ao Brasil.
E, enfim, acho que é muito errado você dar esse tiro no escuro, assim, e o Paraná acertou, mantendo o Matheus. Eu não lembro do último trabalho bom do Oswaldo de Oliveira. Olha, Foi eu no acho que Japão. o Oswaldo é um cara que fez a carreira dele no Japão, na verdade. Se você pegar aqui no Brasil, ele teve o seu momento de glória no Corinthians lá em 2000 e bolinha, né? E teve um título carioca em 2013 com o Botafogo, mas... Quando ele voltou para o Brasil, ele treinou o Santos, né? Que foi um trabalho que foi um pouco mais razoável, assim, mas também nada de destaque. Impressionante. Então, boa sorte para o Atlético Mineiro. Na verdade, o título mundial, que é Sim, tão contestado, mas aquele time foi montado pelo Luxemburgo. Né? Ele era auxiliar do Luxemburgo e assumiu. E não era um time qualquer, né? E não era. Agora, falando rapidamente do Paraná Clube, muito especulou também o retorno do Wagner Lopes, né? O Wagner Lopes que lá no Japão não está tendo os resultados que se esperava, mas a cultura lá é outra, né? Aqui, se fosse o Wagner Lopes um técnico de Série A, assim, com esses resultados que ele está tendo lá... Não, já estaria demitido na metade do caminho. Já. Mas lá a banda toca de outro jeito. Há um pouco mais de paciência com ele. Então, eu acho que o Paraná Clube acerta em efetivar o Matheus Costa. Ele vai com ele até o final e, se tudo der certo, no final do ano estará comemorando o acesso à Série A. No caso do Wagner, teria que ver a questão financeira, né? Quanto ele voltaria ganhando, quanto ele toparia ganhar, porque ele saiu daqui ganhando não sei quantas vezes mais. Ele saiu ganhando o salário de técnico de Série A. De Marcelo Oliveira. De Marcelo Oliveira. Mais até, acho, né? Mais. Porque o Marcelo acho que ganha 350 mil. Deve parecer por aí. Por aí. Ele foi pro Japão ganhar 450 mil. 450 mil. É pouca dinheiro. Você diria não, Matheus Grilo? Ah, nossa, mas eu virava japonês no dia seguinte. Pô, fácil. Então, sayonara. Estamos terminando aqui o Por Dentro das Quatro Linhas. No final de semana. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui falando sobre futebol, falando sobre... Vocês querem falar alguma coisa da Champions League antes da gente terminar? Acho que deixar o destaque para a demissão do Carlo Ancelotti, que saiu com 70% de aproveitamento do Bayern. O Bayern que, mesmo tendo bons resultados na última temporada, não apresentava um bom futebol e parece que foi definido mais nas questões internas de elenco, grupo. E após a derrota de ontem para o PSG, que foi de 3-0, acabou pesando. Então, deixar esse destaque aí. Vamos ver quem o Bayern vai buscar agora para esse meio de temporada. Porque é raro, né? A gente ver um técnico caindo no meio de temporada na Europa, ainda mais em uma potência. Com o cacife do Carlo Ancelotti, né? Com o cacife do Ancelotti e dentro de uma potência, que é o Bayern, que sempre deu muito tempo para os seus técnicos. Destacar também o joguinho de cena, vamos dizer assim, entre Neymar e Cavani ontem, né? Cada um marcou um gol, além do Daniel Alves. O Daniel Alves, na comemoração do Cavani, puxou o Neymar, falou, vem aqui abraçar. Daí o Neymar, depois, no final do jogo, deu as mãos pro Cavani, postou foto dos dois juntos no Instagram. Um joguinho de cena para acalmar um pouco. O Neymar estava um pouco irritado ontem, depois do jogo, falando com os repórteres, mas acho que as coisas vão se acalmando aos poucos no PSG. Se é só aparência ou não, a gente não sabe, mas pelo que a gente está vendo, os ânimos se acalmaram um pouco depois daquela confusão. Acho que com os resultados tudo se acalma. Se os resultados vierem, acho que eles se acalmam. Aquele abraço depois, na hora do gol, mais frio que Curitiba em julho, né? É complicado. Mas então, acho que é isso, né, senhores? É isso, bom final de semana. Bom final de semana a todos. Muito obrigado a você que acompanhou a gente. Segunda-feira, às 6h20 na Rádio Teia. Quinta-feira, às 6h30 aqui na TV Teia. Tchau.